Saudações, minha gente! Eu sou o rabequeiro Caio Padilha e é uma emoção estar aqui com vocês, compartilhando esses 4 anos da websérie Memória da Rabeca Brasileira. Esse videocast vai levar a gente lá para 2020, o mundo estava assim, meio de cabeça para baixo, era pandemia, as nossas emoções estavam à flor da pele, mas a Rabeca foi um bálsamo que levou a gente a encontrar pessoas de todo o Brasil, rabequeiros até do além-mar. Fomos para a Europa, fomos para a América Latina, todas as regiões do Brasil, e você vai acompanhar com a gente agora, porque, olha, vocês nem imaginam, porque nem a gente imaginava aonde nós fomos parar. Vai, Matheus, traga o boi pra brincar. Traga o boi pra brincar. Traga o boi pra brincar. Mas os verdadeiros doutores, os conhecedores, são os mestres da cultura popular, né? E se tratando de Rabeca, a gente tem que reverenciar aqueles que fazem, né? Que sabem o conhecimento do fazer. Então, o doutor em Rabeca, para mim, é Nelson da Rabeca, que faz esses instrumentos de toca. É Luiz Paixão, que mostra como que se toca uma rabeca num cavalo marinho, Mestre Salustiano, e tantos outros que esses sim são doutores no sentido de deter um conhecimento, né? Nós somos apenas aprendizes. Machadeiro, 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 machadeiro. Deixa eu voltar para o fio da meada. Sim, deixa eu lhe perguntar. Essa nossa live está sendo gravada, Caio? A gente tentou desde o início trazer essa transversalidade da rabeca, ou seja, ir para além da tocação, como você falou. Então tem episódio da rabeca no cinema, a rabeca no teatro, as mulheres rabequeiras do Brasil, a loteria de rabeca, tem uma série de episódios muito interessantes. Quando eu descubro a rabeca e começo a estudar a rabeca e fico fascinado pela música feita em Pernambuco e a rabeca inserida dentro desse contexto, e o som da rabeca, aquele som ali perto do peito que a gente bota aqui, é uma coisa impressionante, né, bicho? A rabeca tem uma coisa de magia, de um fascínio louco. Quando eu comecei a tocar rabeca, eu abandonei o violão, não queria nem saber de violão nem nada. Só rabeca, tão somente rabeca. Então, minha gente, foram mais de 40 episódios, mas tudo começou com Fabião das Queimadas, um rabequeiro do século XIX, um preto escravizado que comprou sua alforria tocando rabeca. A partir daí, o fio da meada foi passando pelo Rio Grande do Norte, pelos estados vizinhos, do Nordeste, e a gente foi ampliando a série para outras regiões do Brasil, porque muita gente não se dá conta. Mas a rabeca não é uma coisa só do Nordeste do Brasil. Ela está espalhada por muitas culturas. Inclusive, esse grande mosaico das culturas nacionais e internacionais foram quase sempre os temas recorrentes aqui na nossa websérie. É com as festas de reis, os cantos de reis, né? O teatro popular, as danças populares, a dança de São Gonçalo, por exemplo, é tudo isso que vai se juntar com o patrimônio indígena e africano e vai gerar esse mundão que a gente conhece. E a rabeca está inserida dentro desse contexto como? A rabeca é um aportuguesamento da palavra rebabe. Eu tenho um rebabe, que é esse instrumento aqui, que eu adquiri no Marrocos. O Marrocos fica no norte da África e muito próximo da Espanha. Na Europa, nessa época, não existia ainda instrumentos de arcos. O instrumento de arco começa a existir na Europa a partir da entrada dos árabes, que provavelmente trouxeram
da Ásia Central. Na Andaluzia, que é a região árabe na Península Ibérica, eles criam esse outro rebabe. O que eu posso falar mais propriamente é do meu caso e porque é que eu chamo Ravel aos instrumentos que eu faço. Queres que fale a mirandês? Continua a falar mirandês ou não? Pode ser. Sim, então falo a mirandês. Se não entendides, depois poneis nos comentários e eu vou tentando traduzir mais tarde. E falavam muito de um manco, chamavam-lhe o Manquinho da Soreira, que era um homem que tocava a rabeca nas feiras. Tinha uma deficiência, é muito grande, mas tocava bem e que, com os velhos, me falavam de um repertório antigo que estava praticamente extinto, que vinha destes cantares de cegos, cantares de gente que andava também de terra em terra, tocando e vendendo uns papelicos onde contava La Conta. O Cego Aderaldo era esse nome, era um mito famoso. Então esse homem tão importante desapareceu de repente. Eu quis saber quem era esse homem e me dediquei a esse estudo, um dos artistas mais importantes desse país, né? Pela sua trajetória, né? Ele e tem a seca, e os irmãos morrem nessa seca, e ele chega como sobrevivente no chamado Curral da Fome, em Quixadá, e sobrevive, depois o pai morre, depois a mãe morre, e ele, para enterrar a mãe, tem que tocar a sua rabeca, faz aí os seus primeiros versos, fica cego com 18 anos, é abandonado pela namorada, ganha um bandolim, na verdade, antes da rabeca, né? E resolve sair pelo mundo cego, sozinho, né? E quando regressa a Quixadá já é como um nome, uma lenda, né? Esse homem, em 1915, estava subindo o Rio Negro, naqueles batelões, cantando nos seringais, foi até a Venezuela, foi até a Bolívia, cantou Uau. com índios, cantou com Lampião, cantou Papá de Cesto, varou esse sertão da forma de todos os lados. Onde chegava o Cego Aderaldo era uma festa, era realmente uma coisa... Eu tenho vários depoimentos nesse sentido, as pessoas narrando o que era a chegada do Aderaldo numa pequena cidade do interior. Colocou também outros instrumentos, como o banjo, que era da formação americana de jazz naquele tempo, né, da década de 20, ele incorpora o zabumba e é quem primeiro tira o baião da viola e orquestra. O Luiz Gonzaga depois reconhece isso e diz: esse cego foi quem tirou o baião da viola. No outro dia tinha um cinema e ele narrava, ele fazia a trilha sonora dos filmes. Cantava e se acompanhava com a rabeca, passando a Paixão de Cristo, e ele cantando lá, dizendo agora tal, está acontecendo e tal. E as pessoas ficavam assombradas, como é que aquele cego, sem ver, narrava. Parece que quando a gente fala de memória, tudo está no passado, mas acho que não é bem assim. A memória da rabeca brasileira mostrou a importância contemporânea da memória, o dia a dia dos mestres e das mestras de todo o Brasil. Por isso, não ficamos só nos grandes figurões ou nos grandes emblemas da rabeca brasileira. Fomos lá na pontinha, fomos lá na cidade de Umari conversar com a dona Ana da rabeca e uma legião de rabequeiros, fazedores de rabeca, que ganharam voz e ganharam visibilidade nesses 4 anos da nossa série. A rabeca brasileira é uma família, é uma espécie de instrumento. E ela tem sotaques conforme a região, conforme o território cultural, conforme a madeira, as formas de construção. A gente encontra a rabeca nativa no Pará, no Ceará, no Piauí, no Pernambuco, no Paraná, em São Paulo. No Mato Grosso do Sul, eu já vi foto de índio tocando rabeca. Vem dos antigos tempos, quase todos os países, todos os povos têm uma variação de rabeca, de algum instrumento com caixa de madeira que tem cordas e toca com arco. Então, nesse sentido, a rabeca não é único, mas o que é diferente é que a rabeca é muito diversa. E aí, aos poucos, cada episódio foi ganhando esse valor ético, político. As pessoas precisam saber sobre o passado desse instrumento que acaba sendo um pouco apagado, né? Que acaba sendo um pouco subalternizado em relação ao violino, e não só no Brasil.
Portugal, por exemplo, que a rabeca chuleira lá tinha uma história que estava sendo apagada, só existiam 2 tocadores de rabeca chuleira em todo o país. E aí a gente percebeu que o que a gente estava dizendo aqui, na nossa aldeia, tinha reverberação em vários outros continentes. Então, rabecas afrocolombianas na Colômbia, rabecas chuleiras em Portugal, rabecas em Cabo Verde e outros países de língua portuguesa na África. Estava tudo numa rede se conectando e se relacionando com os temas da rabeca brasileira. E foi esse o passeio que a gente fez nos últimos 4 anos e que agora abre caminhos, alicerça a gente para a gente abrir novos desafios e continuar por mais tempo fazendo a memória da rabeca brasileira para vocês. E a rabeca, para mim, ela entrou como uma ferramenta, porque eu já tocava instrumento de corda. De repente eu conheci a Alice Luiz Paixão, né, que está aparecendo aí, que ainda é um músico fabuloso, um músico de uma expressividade muito total. E me encantei não só pela rabeca, mas pelo todo daquela cultura, que, como eu falei, era uma cultura, uma arte que abrangia, sem distinguir muito bem, diversas formas de expressão. Tem um episódio, por exemplo, bem interessante sobre os ravéis guarani. É uma espécie de rabeca de 3 cordas, mas quando eu comecei a entrevistar o Verá Poti sobre esse instrumento, a gente percebeu que estava pisando num terreno bem diferente da maneira que a nossa cultura enxerga a música. Eu gosto sempre de falar, né, que o Guarani não tem o termo música, né? Por exemplo, a gente fala baepu. Baé é algo de nós. Pu quer dizer algo de nós que ganha som, ou seja, que ganha uma vida, né? A partir do som que a gente cria. Né? A afinação, inclusive, né? Eu aprendi a afinar violão e rabeca sem saber tocar. Eu escutava muito assim. E uma vez eu perguntei assim, o porquê dessa afinação. Ele disse, na verdade, não é uma afinação. Isso, na verdade, é o sul, o norte. Ele simboliza isso, né? Ou seja, cada afinação pertence a uma divindade que a gente tem. E a gente ficou assim fascinado com essas e muitas outras entrevistas que deslocaram a gente do nosso lugar de conforto e, por isso, ampliaram o nosso horizonte, ampliaram o nosso conhecimento sobre música e rabeca em todo lugar. Já que estamos falando de memória e memória da rabeca brasileira, eu não posso deixar de homenagear 2 grandes nomes desse instrumento no Brasil, o mestre Luiz Paixão e mestre Nelson da Rabeca, que nos deixaram durante essa jornada. Um salve, um viva à memória e ao legado de mestre Luiz Paixão e Nelson da Rabeca. Então chegou a hora de fazer aquele convite bacana para vocês. Vocês ficaram curiosos para saber um pouquinho mais sobre a série da memória da Rabeca? Escaneia o QR Code e vai para a nossa playlist de episódios e confere lá todos os temas, a infinidade de temas e de entrevistados que a gente teve durante esses 4 anos. Então eu, Caio Padilha, convido vocês a conhecerem mais um pouquinho da nossa memória da rabeca brasileira. Vem! No arco da rabeca, solto a minha flecha e o som se lança pela seta, procurando a presa, gesta de boi, mito da raposa esperta.